Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a gente olhar para o que não está ali. Calma, não estou falando dos termos visões espirituais ou estarmos alucinando e vendo algo que não está presente. Vou explicar melhor. Se você é novo aqui, meu nome é Simone, eu sou psicóloga e aqui é um espaço para refletirmos sobre a vida e sobre as nossas emoções. E eu queria falar desse sentido de a gente olhar para o que não está presente. Por exemplo, quando você está ali com o seu amor e a pessoa não fez alguma coisa que você gosta. Você vai reclamar. Poxa, ele não me trouxe flores de novo. Ou, poxa, ela de novo não fez uma coisa que eu gosto, uma comida que eu gosto, sei lá, falando qualquer coisa. Enfim, você vai olhar para a pessoa e ver o que faltou. Mas às vezes você, nesse momento, está desconsiderando que a pessoa é carinhosa com você, te elogia e faz várias outras coisas boas para você também. E você fica focado no que falta, reclamando dessa pessoa. Nós também fazemos isso com nós mesmos. Por exemplo, quando nós nos comparamos com outros. Nós olhamos para alguma coisa que a pessoa tem de bom, que a gente gosta, que a gente admira, e nós nos sentimos mal por não ter aquilo. E só ficamos olhando para o que falta na gente. Sem pensar que nós temos qualidades também que outras pessoas às vezes não têm. E sem pensar que talvez até aquilo que a gente acha que não tem do outro, a gente tem em certa medida. Porque cada um vai ter a sua própria forma de ser, de existir, enfim. E muitas vezes nós ficamos olhando para o que falta. Ficamos olhando quando alguém fala alguma coisa, e eu falo isso como uma pessoa que está aqui publicando na internet, eu fico sempre preocupada em falar sobre o que não está ali. Porque eu sei que tem pessoas que vão ler, ouvir o que eu estou falando, preocupadas com o que eu não estou colocando. Então, por exemplo, hoje eu estou de casaco verde. Então está dizendo que casaco preto é feio, que casaco rosa não é legal, que casaco branco não deve ser usado. E eu não falei nada disso, eu falei que o verde é o que eu estou usando. Ou eu posso falar, que eu tenho uma opinião X sobre um assunto. Mas se a sua opinião é X, então você discorda da Y. Então, às vezes você está dizendo que está errada e você não considera que pode ser A, B, C juntos. Mas assim, eu não falei nada disso, sabe? Quando a gente fica olhando demais para o que a gente fala, para o que falta, para o que a gente não tem na gente, para o que o outro não tem, ou porque alguém não está dizendo naquele momento, nós colocamos muito o foco em estar longe daquele momento, sabe? Porque se você estiver presente ali com a pessoa ou naquela situação, você vai prestar atenção no que está sendo colocado. Só que nós muitas vezes começamos, ao invés de prestar atenção no que de fato está acontecendo ou sendo dito, a gente está prestando atenção no que está fora. Poxa, eu não estou prestando atenção, de repente, que eu posso ser uma pessoa interessante, mesmo que eu não tenha a qualidade de alguém. Ou, de repente, ainda que alguém não tenha dito que eu sou uma pessoa legal, isso não significa que a pessoa me acha chata. Se a pessoa não me respondeu uma mensagem no WhatsApp, de repente não significa que a pessoa não se importa comigo. Talvez ela esteja ocupada. Mas ela respondeu de outra pessoa e não respondeu a minha. Mas você não sabe o porquê. Talvez tenha um motivo. Talvez não seja só porque a pessoa não quer responder. Claro, gente, aí de novo tentando explicar o que eu não disse aqui. Eu não tô falando quando você tá se relacionando com alguém tá te ignorando, quando você tá conversando com alguém, a pessoa já demonstrou várias vezes que não tem muita afinidade ou muito interesse em ser a sua amiga, Enfim, estou falando justamente desses momentos em que a gente cria coisas na nossa cabeça com base no que não existe, com base no que não está ali. Quase como se a gente não conseguisse ficar com esse espaço vazio. Esse espaço de não saber. Será que a Simone ficaria bem se ela usasse um casaco azul? Ela gostaria de um casaco vermelho? Não que alguém de fato vá se importar com isso, mas estou usando de exemplo justamente porque, alguém pode ficar pensando nessas coisas. Porque eu falei que estou usando um casaco verde que eu gosto. Muitas vezes, quando a gente olha tanto para o que falta, a gente acaba criando ideias que não são reais e não entendendo, não conseguindo interpretar corretamente o que é real. Porque uma coisa que você pode olhar é pensar: Simone gosta de verde, legal, talvez um dia que eu for dar um presente para ela, eu vou comprar alguma coisa verde. Verde não é minha cor favorita, mas eu gosto de verde também, então eu ficaria feliz. Agora, se você pensar, do quanto que, nossa, então ela tá usando casaco que ela não gosta de blusa de alcinha, então não posso dar isso pra ela.
Sabe, eu tô dando exemplos bem bobos, assim, mas é só mesmo pra gente pensar como que a gente, ao invés de entender o que tá ali, a gente começa a viajar, né? A gente começa a criar histórias com base em nada, né? Com base no que a gente acha que deve ser, né? Porque a gente não pode ficar com esse não saber, né? Não saber qual é a opinião da pessoa sobre mim, não saber o que tá acontecendo que eu não sei, não saber qual é a opinião da pessoa sobre o assunto Y ou sobre a opinião Z, porque ela só falou de X. Ou então, como se estivesse invalidando, né? Então, nossa, eu gosto muito de dia. Ah, então significa que você não gosta da noite. Não, significa que eu gosto de dia. Eu gosto de dia, eu gosto de sol, eu gosto de calor, né? Daquela coisa assim que a gente tem, né? Durante a manhã, né? Aquele ar, né? Que tem ali. Mas eu não falei em nenhum momento que eu não gosto da noite. Eu gosto também, né? No meu caso, mais pra ficar de preguiça, se possível, dormir cedo. Eu gosto dessas coisas. Mas não significa que eu não gosto da noite. Significa que eu gosto do dia. De novo, né? Tô sendo repetitiva, mas é pra botar ênfase nisso. No fato de que a gente começa a interpretar errado. Porque a gente tá vendo o que não está ali. Ou melhor, a gente nem está vendo, a gente está supondo que não está ali e está, por alguma razão, acreditando que isso é verdade. E isso vira a forma que a gente interpreta tudo. E é importante a gente tomar cuidado. Porque, embora a gente tenha uma grande tendência, né, em alguns momentos e tudo mais, de fazer isso, a gente às vezes não faz isso quando é importante. Sabe? Então, poxa, eu estou aqui com muita raiva de tal pessoa e eu quero gritar com ela. Nessa hora você não pensa, né? E se eu ficasse com calma? Né? Se eu estou com raiva, talvez eu possa ficar com calma, possa ser um pouco, né, mais na minha, ou até sorrir, ser um pouco simpática mesmo não querendo, porque acho que vai ser melhor. Não, nessa hora você vai lá e, né, chuta o balde, faz o que tiver que fazer. Né? Nessa hora você não pensa no que tá fora dali. Né? E depois você quer que as pessoas te entendam. Não, mas as pessoas têm que entender porque eu fiz aquilo, porque eu agi, porque eu tive tal comportamento na hora. Né? E talvez as outras pessoas vão estar justamente olhando para o que faltou em você, enquanto você não olhou. Sabe? Às vezes você vai se focar demais em um único assunto, né? Ah, de repente eu sou muito focada em trabalho. E aí sua vida pessoal fica toda de lado. E talvez você não pense, né? Poxa, se minha vida não fosse só trabalho, o que mais ela seria de bom? O que mais eu poderia aproveitar? E de alguma maneira tentar buscar isso. Mas aí se as outras pessoas cobrarem, poxa, eu sinto sua falta, né? Vem aqui em casa me ver, vamos sair mais vezes. Ou enfim, o amigo te chama, vem no meu aniversário. Você nunca vai. E você espera que a pessoa te entenda. E claro, aí vamos de novo falar do que eu não falei aqui, né? Do que eu não estou querendo dizer. Não estou dizendo que você tem que ser uma amizade que cobra, ou que tem que se esforçar mais do que você pode para estar com outras pessoas. Não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente está tão focado em algo que outras coisas importantes ficam de lado. E a gente só quer ser entendido pelo outro onde a gente está, ao invés de a gente mesmo reconhecer para onde a gente não está olhando, o que a gente não está considerando ali. Talvez você não esteja considerando que são pessoas que você ama, sua família, seus amigos, né, seu parceiro, sua parceira, são pessoas que talvez você queira estar mais tempo junto. Embora tenham outras coisas importantes e, né, que valham a pena também pedir a sua atenção. Então, poxa, a vida às vezes é muito curta. E a gente às vezes vai se arrepender de alguém que amanhã não está mais do nosso lado. Mas a gente podia ter passado mais tempo com essa pessoa. Então, às vezes, né, seria interessante a gente trazer esse olhar do que falta nos momentos importantes. E que talvez seja o que a gente menos faz. A gente, né, também estou falando não especificamente de mim ou de você, estou falando a gente de uma maneira geral, assim, pessoas que se identifiquem com isso, que acham que essa reflexão aqui faz sentido, vale a pena. Tem pessoas também que não, de repente não passam por isso, não acontece. Então, quero deixar esse ponto, né, para pensar. Quando você está olhando para algo, você está olhando para essa coisa? Ou você está tentando supor o que não está ali? Quando você está no momento, você vive aquele momento? Ou você está pensando no que de repente ficou de fora? E no momento que é importante você olhar para o que está fora, você consegue? Você consegue parar e refletir? Quando tem alguma coisa ali te dominando? Às vezes a gente não consegue. A gente fica tomado de um radicalismo, de uma posição única e de uma certeza do quanto estamos certos e
do quanto alguma coisa tem que ser de tal jeito, ou que não tinha outra opção. E talvez tivesse. Mas nessa hora a gente não viu. Então, fica aí pra pensar, né, sobre a forma que você tem interpretado o mundo. Que de repente pode ser interessante trazer aí algum ponto pra você se observar mais, sabe, no dia a dia. Observar se você realmente está conseguindo ficar presente, né? Fazer esse exercício de presença. Um exercício de interpretação das coisas que acontecem e do que está sendo dito. E um exercício mesmo de você, às vezes, ajustar a sua vida para uma maneira que funcione melhor se você simplesmente observar para onde você olha ou não. Porque muitas vezes é isso, né? A gente nem percebe que a gente tá um pouco bagunçado e que talvez, em alguns momentos, seja por causa disso. Em alguns momentos isso pode explicar algumas coisas. O que você acha? Você concorda com essa minha reflexão? Me conta aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijo.